Bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edu, espiritualista, graalita, ou seja, estudante da doutrina do Graal, doutrina do Santo Graal, de Emmanuel Abidrushim, autor da Mensagem do Graal, na Luz da Verdade, em 3 volumes. Eu comecei a estudar essa obra já fazem 31 anos, 32, foi em 1988. E ela me deu todas as respostas que eu precisava, que eu buscava, né? As questões espirituais e terrenas. E busco sempre vivenciar, buscar sabedoria, praticar, né? Doutrina, os ensinamentos, me aprofundar cada vez mais. No vídeo anterior eu li uma dissertação de Abidrushim, dissertação 47. Esta é minha carne, este é meu sangue. É uma dissertação do 2º volume da Mensagem do Graal. Então eu fiz uma leitura e agora eu costumo ler por trechos, né? E fazer algumas reflexões. Esta é minha carne, este é meu sangue. Quem aceita a minha palavra, aceita a mim também. Disse o Filho de Deus a seus discípulos. Em verdade, come da minha carne e bebe do meu sangue. Então, minha reflexão em verdade, come da minha carne e bebe do meu sangue. Jesus é a vida, né? Então, penso assim, essa é uma frase simbólica, né? Come da minha carne. Carne é a vida, né? A vida, e bebe do meu sangue. O sangue vamos supor, a essência divina e imaterial, né? De Deus. Então, nesse sentido que eu vejo, que é uma ligação muito profunda, através da palavra de Cristo, palavra viva. Então, seria, vamos supor assim, uma aceitação, uma comunicação, vamos dizer assim, algo mais íntimo, né? Mais assim, mais forte, mais intenso, uma relação entre o espírito e o divino. Abidrushim fala também, uns trechos também da mensagem, que a mensagem do Graal tem que se tornar, fazer parte do sangue do ser humano, correr em suas veias. Então a palavra viva de Deus, ela tem que se tornar viva, né, no ser humano. E quando falo viva, fala do espírito, né? Porque o sangue representa a vida, a essência. O sangue no ser humano só existe quando estamos encarnados, né? O espírito está encarnado, enfim, o sangue está vivo. Então o sangue simboliza, ou na verdade, o nosso espírito, a nossa essência. Porque se a matéria é morta, né? Se não tiver essa vida, né? Encandecer a matéria de dentro para fora, ela simplesmente não existe. Quando o nosso espírito abandona o corpo, ele se torna matéria em decomposição.
Assim é o sentido das palavras que o Filho de Deus pronunciou quando instituiu a ceia por ocasião da sua última refeição, simbolizando-a como uma recordação de sua passagem pela terra. Como é possível que isso tenha ocasionado violentas disputas entre as igrejas e os eruditos? O sentido se torna inteiramente claro e simples se nos basearmos no fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, era a palavra de Deus encarnada. Então é isso. A vida inerente de Deus estava presente aqui na Terra. Agora, temos que entender que Deus tem dois filhos, não é um filho. O Espírito Santo é outro filho, é Emmanuel Abidrushim. É Emmanuel Abidrushim, autor da Mensagem do Grau. É o prometido Espírito da Verdade. Então a missão de Jesus foi diretamente ao espírito humano. Vamos dizer assim, era uma missão passageira, foi feita em caráter excepcional. Porque se ele não viesse, hoje, na época do juízo, não existiria mais nenhum espírito vivo, nenhum espírito humano vivo. Todos estavam entregues ao raciocínio, que é o instrumento principal de Lúcifer, que nos agregou. E, então, por isso, nós temos que nos tornarmos mais seres humanos intuitivos. Buscarmos a nossa origem. Naturalmente, não podemos voltar assim aquele ponto que nós erramos na nossa evolução. Foi quando nosso raciocínio foi ativado pela missão de Lúcifer, né? E então era uma etapa evolucional para que nosso espírito pudesse atuar de forma mais incisiva na matéria, na criação material. E com isso nos tornarmos senhores da criação. Mas desde que deixássemos atuar o nosso espírito, que é através da intuição, que cumpre a vontade de Deus. Mas acabamos nos escravizando ao raciocínio, aos feitos materiais. Nos tornamos, de certa forma, mais independentes, entre aspas, né? E começamos a nos orgulhar dos nossos feitos, enfim. E aí nos distanciamos, começamos a nos apegar cada vez à matéria e com isso diversos pecados da ganância, do materialismo, enfim, todas as coisas que nos agrilhou a matéria, né? E então devemos voltar na nossa origem no sentido de recuperarmos a nossa intuição, mas tendo o equilíbrio entre o raciocínio, o instrumento material e a intuição. Agora, então, a missão de Jesus foi assim transitória, foi um caráter excepcional, porque o reino dele não é deste mundo, ou seja, é o reino divino. Emmanuel Abidrushim, o Espírito Santo também, ele vive no reino divino. Mas ele vive, vamos supor, nas fronteiras do reino divino. Ele foi enviado para essa região para que pudesse, depois de estar totalmente criado, efetivado o reino divino, pudesse surgir a criação espiritual. Por causa disso que Emmanuel foi denominado o Espírito Santo, porque ele foi ligado para criar, estabelecer o reino espiritual com toda a sua estada. Primeiro teve
reino espírito primordial, depois o reino espiritual, da onde nós procedemos, depois o reino enteal e, por fim, o reino material. Então, o eterno intermediário entre a humanidade e Deus é Emmanuel, é o Espírito Santo. Deus destinou esse reino espiritual para Emmanuel, que tem diversos nomes, que ele é conhecido como o Espírito da Verdade, o Espírito da Luz, é o Filho do Homem. É outro nome que combina bem com o Espírito Santo. O Santo significa Deus. O Espírito é aquela parte que vai se ligar para o espiritual. Filho do Homem. Filho do Homem é um filho de Deus também. Mas ele foi destinado para o homem, para a humanidade, para criar os seres humanos, vamos dizer assim. Enquanto que Jesus não, ele foi destinado por Deus para reinar no reino divino. Então, os seres enteais divinos, com os arcanjos, os anciãos, enfim, o reino divino é algo que permanece assim uma espécie de mistério, né, para o ser humano que é muito superior à nossa origem, né? Então é uma compreensão que é bem, vamos supor, limitada para a nossa capacidade. Então daí o grande erro de muitos acharem que nós, seres humanos, somos divinos. Não é. O que determina a nossa essência é o local onde nós originamos. Então nós não nos originamos no reino, na esfera divina, mas sim na criação espiritual. O que determina o nosso origem é o ponto de distância da vida, que é Deus. Deus vive no reino inenteal. Vamos supor que seria, pode-se dizer que é o núcleo do reino divino. É como se fosse o Sol, por exemplo. O Sol tem suas camadas, mas tem o seu núcleo, que é onde se formam todas as reações atômicas, enfim. E depois há uma expansão. E além do Sol existem os planetas, né? Poderia assim fazer uma alegoria de como que seria todo o que existe, né? Eu imagino que seria algo assim como se fosse um cometa, né? Porque quando Deus era único, quando ele não vivia sua vida sem criações, sem nada, era um único ser, ele podia dizer que era uma estrela solitária, em meio a um imenso universo, nada, sem nenhuma forma. Existia apenas a vida, a estrela, vamos dizer, estrela solitária, Deus, seu corpo, né? Que simplesmente pairava no espaço, enfim. Tinha a sua própria. Era a o único ser que existia. E a sua irradiação. Essa estrela, vamos supor, solitária, irradiava para o espaço, mas é uma irradiação que ela não havia, vamos dizer assim, uma ligação. Então essa irradiação, ela, conforme ia expandindo, ela ia desaparecendo. Então Deus teve que mudar a sua natureza, vamos dizer assim, para fazer criações, enfim, dar formações. E isso até eu faço uma teoria sobre isso, até nas minhas notas do Facebook. Em algum vídeo também eu falei algo a respeito, né? Isso, vamos por uma teoria inspirada na mensagem do Graal, através de estudo da mensagem do Graal. Então, o que o todo existente, como que mudou, né? Se antes era uma estrela solitária, agora
eu imagino que foi como se fosse um cometa. Que, por exemplo, a cometa, ele eu acho que simboliza muito o todo existente, né? Que o cometa tem o seu núcleo, o seu núcleo poderia ser, então simbolizar o reino inicial, vamos supor a essência, que é o próprio Deus, Deus e o seu reino. O, a, o cometa tem sua cabeleira, vamos dizer assim, que envolve esse núcleo. Essa cabeleira seria, então, o reino divino. E a sua cauda, vamos supor, né? Sua cauda, porque o cometa tem essa cauda de detritos, vamos dizer assim, e tem a sua, tem uma segunda cauda como que é do seu plasma, vamos dizer assim, né? Então aí a gente pode sempre criar a simbologia. O plasma seria a parte mais etérea e mais pode-se dizer também mais energética. Então poderia simbolizar, por exemplo, o reino espírito primordial, enquanto que a sua parte mais densa dessa cauda de detritos pode se imaginar a criação posterior, que existiu após a criação primordial. E aí abrange o reino espiritual, o reino inicial, né? Dos chamados deuses, né? E o reino dos materiais, da matéria fina e matéria grosseira. E, então é isso. E sempre tem que seguir uma direção, né? Então, aí está toda a criação. Então, Emmanuel, o Espírito Santo, ele é o nosso intermediário, nosso permanente, né? A missão de Jesus é sempre transitória. Por causa disso que existe o grande erro que fala da volta de Jesus. Até sugere que ele vai se encarnar novamente. Isso não existe, essa possibilidade. Eu acredito que isso e nunca vai existir aqui na matéria, porque espiritualmente ele até pode se aproximar. Eu acho que isso é possível. Talvez até agora no juízo ele esteja aqui os planos mais de matéria fina, enfim. Isso eu penso que até pode ser, mas assim, encarnação não. E mesmo Emmanuel Abedruchinho, Espírito Santo, ele encarnou dessa vez. Escreveu sua mensagem do grau. Também não existe nenhuma necessidade disso, porque principalmente agora que existe a palavra da mensagem do grau está estabelecida na criação. Então é uma parte da sua. Então a inicialidade está ancorada, porque a palavra é o próprio Deus, a palavra viva. E ela está estabelecida, ancorada nas 7 partes do universo, porque o universo ele tem 7 partes. Né? Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Esmirna e Tiátira. São 7 partes do universo. E no caso o Éfeso é onde que faz parte da Terra, né? Sendo que o universo visível, na minha avaliação, é apenas uma pequena parte da grande esfera Éfeso. Então a mensagem do grau foi estabelecida em todo 7 partes do universo, e a Terra é o planeta do sistema Éfeso que foi ancorada a palavra viva. E, enfim, então isso permitiu, isso foi algo que eu penso que a princípio não estava estabelecido isso. Se a missão de Lúcifer tivesse ocorrido plenamente, né, ele não tivesse mudado a sua sintonia, ele não quis mais a sintonia do amor de Deus, né?
Então aí ele se tornou vamos dizer assim, um ser desumano, vamos supor. Embora ele seja divino e enteal, sua essência de arcanjo, né? Lúcifer, mas ele deixou de se sintonizar no amor de Deus. Ele foi escolhido para vir aqui junto à humanidade justamente porque ele era o arcanjo que mais tinha uma sintonia com a irradiação do amor de Deus. Então, supõe assim que ele, através dessa sintonia, ele pudesse ser muito mais paciente e ser possibilitar a sua missão, né? Agora eu hoje, né, penso que tudo é questão de experiência. Achar que, por exemplo, Deus sabe previamente o que vai ocorrer, não. Há uma estimativa, né? A missão de Lúcifer se supunha que ia ser um sucesso, né? Em todo sentido. Mas não ocorreu isso, porque não é que Lúcifer é mal. O mal não existe, no sentido assim, da essência. Não existe, porque tudo é bem. A única vida é Deus, então tudo se volta para o bem. Lúcifer não é mal, ele praticou o princípio errado, vamos dizer assim. Ele saiu da sintonia do bem, que é Deus. Mas tudo se volta para a luz, se volta para Deus. E no final as trevas vão servir a luz. Isso não era previsto, mas tudo retorna para a luz, porque é a única vida. Lúcifer se opôs a Deus, vamos supor assim. Mas ele não pode contra Deus. Né? Isso é impossível, porque ele próprio, como criatura, depende de Deus. Depende da energia, né? Como todas as criaturas. Como podia ele falar em termos mais nítidos do que estes tão simples? Quem aceita a minha palavra, come do meu corpo e bebe do meu sangue. Também isto disse ele: a palavra é realmente meu corpo e meu sangue. Ele precisava falar assim, já que ele era de fato a palavra viva em carne e sangue. Em todas as transmissões sempre foi relegado o principal, a referência à palavra que andou pela terra. Exatamente por não a entenderem, os homens a puseram de lado, e com isso ficou incompreendida, deturpada e mutilada a missão de Cristo. A principal questão da mutilação da mensagem de Cristo é essa questão de que a missão dele era dar a palavra viva. Essa questão de que Deus enviou o seu Filho para morrer e assumir pecados é uma presunção ilimitada dos chamados ditos cristãos. Né? Porque isso não haveria nenhuma justiça. Deus enviar o seu Filho especialmente para morrer. Como se a missão dele seria a de morrer e assumir os pecados humanos. Isso não existe. Isso não tem nenhuma, não existe justiça nisso. O amor é inseparável da justiça. Então, isso não estava condicionado a missão de Jesus morrer na cruz. Isso não estava condicionado. Isso foi uma consequência do pecado humano. Do momento, essa era a opção de Jesus. Ele não tinha escapatória. No final ele teve, porque a humanidade não aceitou a palavra dele. Né? Os sacerdotes, enfim, se voltaram contra ele, porque era dominado pelo raciocínio, pelo Lúcifer. Então isso foi uma consequência do pecado humano, o pecado hereditário, da escolha pelo raciocínio, pelo intelecto e todas as deturpações, os pecados que surgem disso, dessa opção,
Saímos da nossa pura intuição, vamos dizer assim, né? Então, isso é lógico que Deus sabia dessa possibilidade. Mas também foi uma necessidade. Se tivesse tudo bem na humanidade, não haveria necessidade de Jesus vir até nós. Mas também ele veio porque a humanidade, parte da humanidade ainda estava ligada à luz, tinha um anseio pela luz. Formou a ponte. Porque se ela estivesse totalmente entregue às trevas, não teria nenhuma missão a fazer aqui. Ela seria completamente descartada, né? Então, por causa disso que Jesus aceitou vir aqui na Terra, né? Mas não que a morte na cruz dele havia essa pré-condição, essa necessidade de morrer. Não. Isso foi uma necessidade no momento que se confirmou a recusa da humanidade para com a sua palavra, porque o que salva é a palavra, tornar a palavra viva em nossos corações. Esse é nosso dever como ser humano, sempre buscar vivenciar a palavra viva. Então, o que é imprescindível é a palavra viva. Então, que é impossível, mesmo para Jesus, assumir pecado dos outros. Isso não existe na justiça de Deus, a justiça divina. Isso não é possível. E sempre o que é possível, a única coisa que é possível o perdão é aquele karma que forma entre as relações humanas. Quando um prejudica o outro, então o outro tem que perdoar. Esse sentido de perdão é cortar esse vínculo, esse rancor, essa mágoa que fica presa no coração, porque isso nos retém no nosso desenvolvimento. Né? E ao mesmo tempo impede o desenvolvimento da outra pessoa espiritual. Então isso por causa disso há uma conscientização, uma necessidade humana de perdão, sempre perdoar, perdoar 7 vezes 7. Quando Pedro falou, né, Jesus, que devemos perdoar 7 vezes, não, 7 vezes 7, ou então 7 vezes 10, uma coisa assim, né? Quer dizer, perdoar sempre, né? Agora, o perdão também não significa aceitação, às vezes uma amizade, ou então quem sofreu uma traição, alguma coisa, não tem obrigatoriedade de aceitar novamente aquela pessoa, assim, mas simplesmente romper esse karma, essa ligação, né, de rancor, de mágoa. É isso que não deixar o nosso coração ficar sujo por essas questões, né? Naquela época, nem aos discípulos do Filho de Deus foi dada a possibilidade de compreenderem acertadamente as palavras de seu mestre, apesar de sua fé. Assim como também muitas outras coisas ditas por ele nunca foram entendidas direito. Frequentemente, o próprio Cristo expressou sua tristeza por esse fato. Deram a ceia um sentido simplesmente adequado àquela maneira infantil de suas compreensões. Também natural, por conseguinte, que reproduzisse de maneira correspondente à sua própria compreensão aquelas palavras que não lhes eram muito claras, mas não como o Filho de Deus tinha em mente. Então muita coisa ficou incompreendida, né, das palavras de Cristo, né? Cristo mesmo dizia que teria muito mais a dizer, mas que vós, os discípulos, não compreenderiam, né? Começar talvez o maior erro é essa questão quando ele falava do Filho do Homem. Quando ele falava do Filho do Homem, ele não queria dizer a respeito de si próprio. Ele falava da vinda do Filho do Homem. E essa questão do Filho do Homem, ele só falou
nos últimos tempos na Terra, porque ele percebeu que, do jeito que estava encaminhando, ele seria morto. Então ele aí começou a prometer a vinda do Filho do Homem. Porque se ele não houvesse aquele enfrentamento, aquele desejo de matar Jesus Cristo, né, vindo por parte dos sacerdotes, né, especialmente Caifás, então ele continuaria, teria vivido muito mais. A missão dele podia ter um caráter bem diferente, não havia necessidade dele morrer na cruz. Né? Ele poderia talvez explicar muito melhor, ele podia ter se tornado rei, era mais natural. Se a humanidade tivesse o reconhecido, ele se tornaria um rei, um sacerdote rei. Talvez ele até poderia ter nascido em Roma. Também esse é um outro detalhe também, né? O pai dele, o centurião Creolos, ele pretendia se casar com Maria e levá-la para Roma, mas ele estava em missão militar, né? Ele conheceu Maria, tiveram um rápido namoro, ele desejava voltar e levar Maria para Roma, e se casar, né, com ela, enfim. A missão de Cristo poderia ter uma outra trajetória, né? Enfim, são todas questões, né? Mas enfim, os discípulos, então, muitas coisas eles não compreenderam corretamente. A gente tem essa relação do Filho do Homem. Quando ele falava do Filho do Homem, ele queria dizer sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o Filho do Homem. E é o Espírito da Verdade, são diversos nomes, né? E o Espírito da Verdade está na Terra, através da sua mensagem do Graal. É a doutrina do Santo Graal. Então, isso ainda os cristãos ainda continuam como as virgens tolas, as virgens imprudentes, ainda não acordaram para esse fato. Tem que atentar. O Espírito da Verdade é o prometido Filho do Homem, é a volta. Ele está na Terra, as pessoas têm que atentar a esse fato. E a última palavra salvadora. E ele vem não só para salvar, mas também para julgar. Diferente de Cristo. Cristo veio para unicamente salvar. Foi uma espécie de transição, né? Ele veio para salvar, não para julgar. Quem julga é o Filho do Homem, o Espírito Santo. Então é isso. Hoje é sábado, um ótimo dia 25 de julho de 2020.